Capítulo 8. Não quero ir. Mas sentindo o vento, teve medo. Mateus 14:30. Rita tinha sido uma pessoa cautelosa durante toda a vida. Mesmo quando era criança, ela raramente, ou melhor, nunca, assumia riscos. Ela não podia deixar de se preocupar com o que poderia acontecer se tomasse um avião, se ficasse muito perto da janela de um arranha-céu, ou viajasse de barco, afastando-se muito da terra. Ela e sua família já haviam ido em viagens de férias para o Grand Canyon, e ali quiseram tirar uma foto com todos, ao lado do trenzinho, bem à beira do precipício, para colocar no cartão de Natal. Mas a simples ideia de ficar tão perto da borda, apesar de haver uma cerca de metal, fez com que Rita quase desmaiasse. E isso, naturalmente, acabou com as chances da foto para o cartão e quase arruinou as férias da família. O marido, Alan, quase chamou os paramédicos para lhe darem um calmante. Não toquem no assunto clima com Rita. Vejam só. Ela ficou animada quando, ao se casar com Alan, ele foi transferido para longe da região dos tornados, no centro-oeste. Os recém-casados acabaram se fixando ao sul da ensolarada Califórnia, região em que não havia tornados. Ocorre, porém, que apenas um mês depois da mudança, surpresa, Rita passou por um terremoto com pontuação de 6,7, que quase destruiu a casa nova em que moravam. Isso sem falar nas centenas de abalos secundários e os estragos que iam sendo acumulados na casa. E nos nervos. Rita e Alan levaram quase um ano para conseguirem se recuperar. Bom, para falar a verdade, ela nunca se recuperou. Daquele dia em diante, desde o momento em que acordava até a hora de se deitar, ela se preocupava com terremotos. Finalmente, meses após Rita suplicar, gemer, se lamuriar e visitar muitas vezes o médico em busca de medicamentos cada vez mais fortes, Alan desistiu e pediu transferência para a cidade de Nova Orleans. Apenas 6 meses antes do furacão Katrina atingir a costa de Louisiana e quase tirar Nova Orleans do mapa. A preocupação com o se. Você pode estar lendo isso e dizendo para si mesma: de forma alguma está tão comprometida quanto Rita, quando se trata de afligir-se com a vida e suas inúmeras circunstâncias. Mas, se não é medo de altura, de voar, de terremotos ou furacões, sua preocupação pode ser com o aquecimento global, com inundações, ou, como minha filha experimentou, com um alerta de tsunami. Quem sabe suas preocupações sejam provenientes da possibilidade de contaminação por doenças raras ou germes que podem ser pegos em um corrimão. Talvez você esteja pensando em usar máscara cirúrgica para evitar de pegar a gripe suína. Pode ser ainda que suas preocupações sejam relativas a incêndios. Já passamos por um, e isso realmente muda seu modo de pensar. Deslizamentos, avalanches ou qualquer outra forma pela qual a natureza possa atingir você. Qualquer que seja a circunstância que nos preocupe, seja ela real ou potencial, na maioria das vezes podemos fazer muito pouco ou quase nada a respeito. Isso lhe soa familiar? Naturalmente, você pode ir para o porão se surgir um furacão, como fiz muitas vezes quando era criança, em Oklahoma. Ou você pode viajar para o interior, como minha filha fez 2 vezes com os alertas de tsunami no litoral, onde mora. Mas o que fazer quando acontecem terremotos? Nossa família sobreviveu a 2 grandes, 6,6 e 6,8 na escala Richter, quando morávamos ao sul da Califórnia. E olha que aqueles não foram os imensos que ainda estão previstos para ocorrer. E quanto aos atos de violência aleatórios, praticados a toda hora? Ou assaltos programados? Nossa casa já foi roubada e nosso carro arrombado,
há também a possibilidade de um acidente automobilístico. Minha tia morreu em um desastre no Texas, numa estrada em que se pode dirigir por quilômetros sem avistar outro carro. E por aí vai. Tenho certeza de que você também tem sua própria lista de preocupações relativas ao lugar onde mora e aos seus arredores. E tanto você quanto eu poderíamos, sem dúvida alguma, aumentar diariamente nossas listas. Esse era o problema da pobre Rita. Sua interminável lista consumia seus pensamentos, afetava sua produtividade, abalava profundamente seu casamento e, mais de uma vez, chegou até a colocar em risco o trabalho de seu marido. Sua aflição, muito possivelmente, foi a causa de novos problemas de saúde que surgiram. A consequência mais grave, porém, foi que seus muitos medos e ansiedades foram minando tudo o que ela tentava ensinar a seus filhos sobre fé e confiança em Deus. Onde está a vossa fé? Fé ou falta de fé? Foi precisamente esse ponto em que Jesus estava batendo ao conversar com seus discípulos, e também a pergunta que lhes fez durante a tempestade no mar da Galileia. Leia o texto abaixo para conferir. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo! E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, aterrorizados, admiravam-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Lucas 8, 22 a 25. Há uma diferença entre atormentação e preocupação. A preocupação nos impulsiona a oração, ação e preparação, mas a atormentação nos paralisa. Parece que era isso que estava acontecendo com os discípulos. Como pescadores peritos e familiarizados com o mar da Galileia e com as eventuais condições de tempestade, eles poderiam, pelo menos, ter tentado jogar a água para fora do barco, que se enchia rapidamente. Mas, em vez disso, movidos por ansiedade e pavor, eles clamaram a Jesus por ajuda. Eles estavam se relacionando há pouco tempo com Jesus. Por isso, não compreendiam quem ele realmente era. E mesmo depois que ele acalmou a tempestade, disseram uns aos outros: quem, pois, é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Lucas 8, 25. Para você e para mim, a essência da preocupação e do medo é a mesma dos discípulos, e encontra-se na pergunta e na resposta de: onde está a vossa fé? A fé enfrenta o medo e a preocupação. Quando se considera essa pergunta de Jesus: onde está a vossa fé? Não estamos falando da fé que se refere à crença no conjunto de verdades doutrinárias que sistematizam o cristianismo. A fé que estamos considerando envolve confiança. Por outro lado, preocupação é a falta de confiança ou falta de fé. A preocupação diz: meus problemas são muito grandes, até mesmo para Deus. A confiança diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A vida não seria mais agradável se você e eu tivéssemos a nossa fé fortalecida e pudéssemos confiar no Senhor? A resposta é: claro que sim. Então, com o que a confiança se parece? E qual é a marca de uma mulher de fé? Confiar implica coragem. Presos entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, que se aproximava, os israelitas afogavam-se no desespero. Eles estavam em pânico total,
temiam por suas vidas e teriam fugido de seus inimigos se tivessem para onde ir. Mas como não tinham, começaram a se lamentar, reclamar, murmurar e a culpar Moisés, o líder que Deus pessoalmente nomeara para o que estava acontecendo. Mas o que Moisés disse a eles? Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Êxodo 14, 13 e 14. E foi exatamente isso que aconteceu. As águas do Mar Vermelho abriram-se milagrosamente. Os israelitas atravessaram em terra seca até estarem em segurança. E o exército egípcio foi totalmente destruído quando as águas voltaram ao normal. Então, que lição tiramos daqui? A preocupação e o medo não enxergam esperança. Da mesma forma que os discípulos focaram a água, as ondas e o barco que afundava, em vez de seu Salvador, os israelitas de novo focaram a força de seu inimigo, em vez de a força do Deus Todo-Poderoso para libertá-los. Eles se tornaram covardes, prontos para parar de seguir o plano de Deus e fugir das adversidades. A preocupação e o medo fizeram com que acreditassem que tudo estava perdido. A confiança, por outro lado, só enxerga esperança. A confiança é corajosa e aguenta firme até que a libertação chegue ou que a solução seja encontrada. A confiança acredita que nem tudo está perdido e que, na ótica de Deus, nunca estará. A confiança aguarda corajosamente pela graça e ajuda do alto. Confiar manifesta segurança. Normalmente não nos encostamos em uma parede, cerca ou pilar, a menos que estejamos seguros de que suportarão nosso peso, certo? E quando se trata de problemas, normalmente não pedimos ajuda, a menos que tenhamos confiança de que aqueles amigos, conselheiros ou pastores poderão nos ajudar. Não é assim? A fé nos dá a confiança para aceitar a ajuda de alguém, ou a garantia de que a ação que estamos prestes a realizar é o caminho certo, ou que, de alguma forma, a situação terminará bem. Quando temos confiança em alguém ou em algo, tomamos decisões mais seguras. Pense novamente sobre o episódio dos discípulos e a tempestade no Mar da Galileia. Houve outra ocasião em que os discípulos se encontravam em condições semelhantes, tendo sido pegos por outra tempestade no mesmo mar. Só que dessa vez, Jesus não estava com eles. No entanto, quando a tempestade aumentou, os discípulos viram Jesus andando em sua direção sobre a água. De repente, eles ficaram não só com medo da tempestade, mas também do que eles pensaram ser um fantasma. Mateus 14, 25 e 26. Em meio a essa situação, Jesus lhes diz: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Mateus 14, 27. Ante a segurança de que era Jesus e não um fantasma, Pedro acreditou que, se Jesus lhe dissesse para descer do barco e ir ao seu encontro, ele também poderia andar sobre a água. Disse-lhe ele, Jesus: "Vem." Com a segurança derivada de confiar apenas e plenamente em Jesus, Pedro desceu do barco e, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mateus 14, 29. Infelizmente, Pedro logo afastou sua atenção do Mestre e a colocou no vento e nas ondas. Por isso começou a afundar. Jesus, então, o puxou pelas mãos e ambos entraram no barco. A fé de Pedro se transformou em dúvida, como apontado por Jesus ao perguntar: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 31. Queridas amigas, a nossa fé, como a de Pedro, é forte na proporção de nossa confiança,
na capacidade e nas promessas de Jesus de cuidar de nós em meio a toda e qualquer provação, circunstância ou mesmo catástrofe. Confiar demonstra crença. Um dos primeiros e principais trechos sobre a importância de se confiar em Deus está em Gênesis 15, 5 e 6. Aqui, Deus promete a Abraão, homem idoso e sem filhos, que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Gênesis 15, 5. Abraão não tinha nada em que basear o cumprimento dessa promessa. Tudo em sua vida apontava para a direção oposta. Ele tinha por volta de 75 anos de idade e Sara, sua esposa, já havia passado da idade fértil. E então, o que Abraão fez? E creu Abraão no Senhor. Gênesis 15, 6. Abraão colocou sua confiança nas palavras que Deus havia lhe dito, nas promessas que lhe fizera. E a confiança de Abraão foi então recompensada. O texto continua dizendo que, porque Abraão acreditou em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6b. No caso de Abraão e também em nosso caso, confiar significa crer. Isso quer dizer colocar a nossa confiança ou acreditar que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para permitir que nos relacionemos com Deus e para nos capacitar a viver para Ele. Tudo isso significa que enfrentamos o medo e a preocupação com uma sólida confiança em Jesus, para nos conduzir em meio a toda e qualquer circunstância. Confiar molda a paciência. Vivemos em um mundo em que exige solução rápida para tudo. Eu quero, e quero agora. É o nosso slogan. Mesmo quando se trata de confiar em Deus, podemos esperar algumas horas, alguns dias, mas não nos peçam para esperar muito tempo. A sua fé aguentaria se tivesse de esperar 25 anos por alguma coisa? Foi esse o tempo que Abraão teve de esperar para o cumprimento da promessa que Deus havia lhe feito, de lhe dar um herdeiro e fazer de seus descendentes uma grande nação. A primeira promessa de Deus foi feita quando ele tinha 75 anos, e o cumprimento veio quando já estava com 100, ou seja, 25 anos depois. Quanto tempo você aguentaria esperar? É difícil confiar em Deus quando não vemos as coisas acontecerem, quando temos a impressão de que os dias passaram em câmera lenta, ou quando tudo parece estar dando errado. Mas a confiança não se abala. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, confiamos na capacidade de Deus para nos guiar em meio às condições de nossa vida. Uma palavra de cautela. A impaciência também nos leva a querer fazer justiça com as próprias mãos. Foi o que Sara fez em Gênesis 16, 1 a 6. Ela achou uma solução para o problema, e as consequências e desdobramentos de sua intromissão estremecem ainda hoje a paz do mundo. Por favor, resista à tentação de pensar que Deus se esqueceu de você e também de querer dar suas próprias soluções à sua situação. Tenha paciência, confie em Deus, espere por Ele, mesmo que demore 25 anos ou mais. Confiar significa obediência. A confiança é sempre o caminho mais difícil. É a estrada menos percorrida, que exige obediência e, possivelmente, sacrifício. Vamos avançar a história de Abraão. Ele acreditou firmemente na promessa de Deus de que faria dele uma grande nação. Então, esperou pacientemente pelo tempo de Deus, que foi de 25 anos. E Deus cumpriu sua promessa, enviando o herdeiro, o filho Isaque.
Mas Deus não terminara ainda de testar e fortalecer a fé de Abraão. E nesse ponto, pediu que ele sacrificasse seu único filho. Qual foi a reação imediata de Abraão? Ele obedeceu. Gênesis 22:3. Abraão recebeu a ordem para matar seu filho e no dia seguinte, ele já partiu para cumprir a ordem recebida. Mas aquele foi mais um teste, e Deus não exigiu que Abraão sacrificasse Isaque. Gênesis 22:12. Jesus colocou essa confiança nos seguintes termos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi: se você me ama, confie em mim e me obedeça. Obediência é uma pílula difícil de ser engolida pela maioria das pessoas, até mesmo pelos cristãos. E o que torna isso ainda mais notável é que os cristãos já demonstraram essa confiança por meio da maior de todas as atitudes: colocar o destino eterno de suas vidas nas mãos de Deus. Então, qual é o problema quando se trata de lidar com as nossas preocupações? Tudo o que temos de fazer é seguir as ordens de Jesus, ou seja, obedecê-los e nos recusarmos a nos preocupar. Faça a sua parte. Vivemos em um mundo cheio de perigos. Basta olhar pela janela. É fácil sucumbir à preocupação, como ocorreu com a pobre Rita. Nós conhecemos agora a solução de Deus para todos os medos que nós, Ritas, temos de enfrentar. Ele quer que confiemos nele. Confiança. Confie no Senhor. Ouvimos falar de confiança e lemos sobre isso inúmeras vezes na Bíblia. Só de pensar e verbalizar a palavra confiança nos faz querer tê-la em grande quantidade. Como então podemos reforçar esse elemento tremendamente essencial em nossa caminhada espiritual? Como crescer a ponto de não vacilar na próxima vez que uma ameaça surgir no horizonte? Como adquirir a paz de mente que provém da sólida confiança que Deus traz aos nossos corações? Gostaria de citar 2 coisas que podemos fazer. Construa uma estreita relação com Cristo. Nosso relacionamento com Jesus Cristo se inicia com a salvação, mas pode e deve ser cultivado a partir desse ponto, para que se mantenha viçoso, forte e poderoso no dia a dia. E essa amizade gostosa e vibrante com o seu Senhor, que a sustentará nos momentos e situações em que tiver a tendência de preocupar-se ou de ter medo. Essa conexão, momento a momento, é o que se chama de andar no Espírito. Isso não acontece de forma natural ou automática. Se fosse assim, não teria sido necessário que Paulo nos desse a ordem: andai pelo Espírito. Gálatas 5,16. Então, quando você fica perto de Jesus, o Espírito Santo a ajuda a não reagir de forma carnal, se preocupando, tendo medo, pânico e ansiedade. E aí vem a pergunta: mas como podemos ficar perto de Jesus? Lendo a palavra de Deus. Nós acreditamos nas pessoas que são de confiança. A Bíblia é a principal fonte para termos conhecimento do poder de Jesus, de cuidar de seu povo, bem como de sua fidelidade ao fazê-lo. Quando eu era recém-convertida, meu mentor me aconselhou a ler os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 vezes por ano. Se você acha que isso significa excesso de leitura e de tempo, saiba que não. É um capítulo, só um capítulo por dia. Leva apenas uns 2 ou 3 minutos diários para chegar perto do Salvador, andar com Ele, aprender sobre Ele, ver como Ele interagia com as pessoas, observar seu caráter e testemunhar de seu relacionamento com Deus, o Pai. Acredite em mim, estes serão os melhores 2 minutos de todo o seu dia.
pedindo a orientação de Deus. Cada dia, quando vou orar, me lembro do apóstolo Paulo. Ele perguntou a Deus: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Esta é uma maneira simples de pedir a orientação de Deus. Em tudo que você estiver envolvido ou enfrentando, seja o que estiver acontecendo com você minuto a minuto, qualquer surpresa ou tragédia que surja do nada, ore imediatamente: Senhor, o que queres que eu faça? Mesmo que você só tenha uma fração de segundo para pedir a direção de Deus, Ele o ajudará a achar o caminho. Essa é uma forma de você clamar pela sabedoria de Deus em qualquer lugar, não importa o que estiver acontecendo. Tiago escreveu: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. E aqui está outro pensamento sobre oração. Não há como falar com Deus e estar ao mesmo tempo ansioso. O simples ato de tomar a decisão de falar com Deus, de envolver Deus em sua vida e de dirigir a Ele seus pensamentos, conduz seus olhos e suas emoções para fora do que estiver à frente, diluindo o poder destrutivo da preocupação. Cada palavra ou pensamento compungido aumentará a sua confiança nele. E por que não seria assim? Você está se comunicando com a pessoa mais poderosa do mundo e do universo, que a ama incondicionalmente e que prometeu cuidar de você e protegê-la todos os dias de sua vida. Enquanto você fortalece a sua caminhada com Jesus, aprendendo mais sobre Deus na Bíblia e lembrando-se de falar sobre todas as coisas com Ele, seu poder encherá a sua vida através do Espírito. E qual será o resultado? Você conseguirá resistir a toda sorte de tentações, inclusive a de se preocupar com as circunstâncias de sua vida. Por que se preocupar se você pode confiar no Senhor de todo o seu coração? Provérbios 3:5. Desenvolva sua confiança em Cristo. Quando um músculo não é usado, ele se atrofia e fica inútil. Mas, se ele for exercitado e desenvolvido, fica forte e vigoroso. O mesmo ocorre com a confiança. Ela começa com a salvação, mas deve ser desenvolvida mediante o uso diário. Isso acontece toda vez que você leva Jesus às questões de sua vida e permite que Ele a conduza. Quando você tenta fazer as coisas por conta própria, o músculo da confiança deixa de ser usado e, com o tempo, torna-se fraco. Daí, porque a sua fé ou confiança está fraca, você faz e diz coisas que não deveria. Ou, quando algo chega de súbito em sua vida, você entra em pânico porque não sabe o que fazer nem como lidar com a situação, pois faz muito tempo que não exercita o músculo da confiança. Finalmente, e pela graça, chega o ponto em que parece não haver mais jeito. Então, você se volta para Deus. E aí o seu músculo da confiança é novamente restaurado e reativado. O triste é que confiar deveria ter sido a sua primeira opção, fosse qual fosse a situação. Quando usar o músculo da confiança já se tornou um hábito, a reação de buscar a Deus é quase automática. O músculo aguarda que você o acione pronto, desejoso e capaz de prosseguir. A vida de Pedro demonstra como a confiança pode ser fraca e atrofiada ou forte e bem desenvolvida. Primeiro, temos um exemplo negativo. Logo depois de Jesus ter sido levado em custódia pelos líderes judeus, na noite anterior à crucificação, Pedro, que o estava seguindo, acabou se sentando com outras pessoas ao redor de uma fogueira. E ali, ele foi identificado e confrontado como um dos discípulos de Jesus. Pedro não só
deixou de se posicionar ao lado de Jesus, mas também negou conhecê-lo. Marcos 14, 66 a 71. Esse lapso foi uma página triste na vida de Pedro. Mas depois, essa falta de confiança e coragem foi revertida quando ele esteve diante do grande conselho religioso. Ali, ele foi ameaçado e disseram que se não falasse de Jesus. No entanto, corajosamente, em um total posicionamento de fé, ele respondeu: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. A confiança de Pedro tinha crescido tanto que ele estava pronto para enfrentar o mundo por amor a Jesus. Na verdade, ele ajudou a virar o mundo de cabeça para baixo por Cristo. Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Ao ler sobre as lutas de Pedro, com seus altos e baixos, foi como se você estivesse olhando no espelho. Você e eu podemos e devemos nos esforçar para desenvolver maior confiança em Deus, mesmo que relativa a menores áreas de necessidade ou interesse. Então, quando surgirem problemas verdadeiramente grandes, nossa fé e confiança estarão mais fortalecidas e seremos capazes de prosseguir e conquistar a vitória. Cada manhã você acorda para um novo dia e recebe nova chance de confiar em Deus em tudo que lhe sobrevier. Então, se você for como eu, que nem sequer precisa de um despertador, porque já acorda automaticamente se preocupando com alguma coisa, diga a si o mesmo que digo a mim. Pare com isso. Pare de se preocupar. Como tenho dito ao longo deste livro, é natural para nós, seres humanos, nos preocuparmos. E a preocupação também é um hábito. Mas você e eu estamos procurando o sobrenatural. Por isso, devemos frear nossas preocupações, olhar para cima e então começar a orar. Redirecione seus pensamentos para o alto. Comece intencionalmente a pensar em Deus. Leve as suas preocupações, problemas, tristezas, raivas e medos imediatamente a Ele. Você pode até iniciar a sua oração citando a Bíblia. Senhor, a Tua palavra diz que devo confiar em Ti de todo o meu coração. Então, me volto a Ti. Escolho tirar os olhos dos meus problemas e colocá-los em Ti. Admito que tenho a tendência de me preocupar e detesto isso. É inadmissível não confiar em Ti, em Teu controle sobre a minha vida e em Teu amor por mim. Fortalece, Senhor, a minha fé. Ajuda-me a confiar inteiramente em Ti. Pai, aqui está o meu problema. O que queres que eu faça? Dar um passo de fé. Exercite seu músculo da fé. Mexa-se. Faça tudo o que Deus lhe disser para fazer. Faça tudo o que puder para controlar seu problema gerador de medo e ansiedade. Confie em Deus. Confie que Ele lhe dará sabedoria para resolver seja o que for. Confie que Ele lhe dará amor pelas pessoas envolvidas. Confie que Ele lhe dará uma mente clara para lidar com a situação, bem como o poder para permanecer firme e continuar a confiar nele. Aqui vai uma última palavra para fechar este capítulo. Pode ser que seja preciso fazer esse processo minuto a minuto, e certamente com cada problema. Porém, é bom lembrar que o seu alvo é quebrar o hábito da preocupação e construir o hábito da confiança. Só por hoje, recuse-se a preocupar. Faça a sua parte. Volte-se para Deus e confie nele. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 Timóteo 1:7.